do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para apresentar nossa aula da Escola Bíblica Dominical para as nossas classes de pré-adolescentes de 11 e 12 anos, que tem como título, nesse trimestre, uma lição muito especial, Igreja, um lugar de comunhão. Nós estamos na lição 8 para o próximo domingo e que trata de um tema muito importante para nós, e que esse tema vai fazer com que possamos fazer uma ligação da lição anterior, que falou sobre o templo, e essa lição que fala sobre a disciplina no culto e também a disciplina como regra de vida para todos nós. Então, o texto principal está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a 40. Eu deixo para a leitura dos nossos professores. E também há um texto de suporte que diz assim: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Essa lição ela traz diversos espaços, onde apresenta para o professor o espaço pedagógico de orientação para o professor. Ela também traz uma especificidade nos objetivos, mostrando também os saberes que o aluno precisa ter após concluir esta aula, e também uma sugestão de material didático que pode ser utilizado na aula, como também atividades que vêm na lição do aluno. Acredito que aqueles alunos que trazem a sua lição, eles vão acompanhar até o final a exposição da aula, como também interagir com a aula com o professor e fazer com que essas atividades aplicadas também tragam para eles um desempenho no seu processo de aprendizagem. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre disciplina. Para você, professor, o que é disciplina? Nós sabemos que o mundo, a sociedade, ela é regida por leis e regras em todos os aspectos. Existem as leis jurídicas, existem as leis de trânsito, existem as regras na medicina, existem as regras na pedagogia, existem as normatizações na escrita do texto, na produção, de relatórios e etc. Para tudo existem regras e leis. E com isso nós trazemos para a nossa visão espiritual, concernente à igreja, concernente ao templo e também referente ao culto. Como podemos cultuar a Deus com disciplina? Como podemos cultuar ao Senhor oferecendo o melhor, mas de forma que não seja desorganizada? Então o Senhor, nosso Deus, desde a criação, Ele pensou muito bem na organização daquilo que Ele queria para que o homem desfrutasse. Ele organizou os 6 dias da criação. Ele organizou toda a criação, dia por dia. E Ele também organizou o plano da salvação para todos nós. A organização de Deus, ela é bem clara e bem transparente em toda a Bíblia, desde o princípio até o fim. O Senhor sempre planejou todas as coisas para que o homem fosse bem-sucedido naquilo que ele faz conforme a sua vontade. E voltando para o culto, também não seria diferente. Nós temos aí as possibilidades que Paulo apresentou e também as sugestões dadas pelas lições que estamos aprendendo, onde Paulo diz que o culto deve ser feito com ordem e decência, principalmente sobre a manifestação dos dons espirituais. Precisamos mostrar aos nossos adolescentes que o Senhor Jesus, Ele batiza o seu povo com o Espírito Santo. E também Ele manifesta os dons através de cada um de nós. Mas esses dons precisam ser orientados no uso todos os dias na igreja, para o crescimento da igreja. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela vem para corrigir, para edificar e para exortar. E em todos os aspectos precisamos ser orientados, principalmente no uso dos dons. Então, durante o culto, durante a liturgia do trabalho, durante a adoração, nós somos ensinados por aqueles que Deus levantou, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, para que eles possam ensinar a igreja, tenham de Deus a visão e a direção de orientar o seu povo a como usar os dons espirituais. Então, aqui no ponto 1 da nossa lição, nós temos aí um ponto necessário, que fala sobre a necessidade de ordem na igreja.
Assim como qualquer uma instituição que conta com a participação de grupos, a igreja também precisa de organização. Ela se organiza dentro do espaço onde ela tem todos os seus utensílios, seja com os conjuntos, com as bandas, né? Com o coral. Todos nós trazemos para o culto, ou já temos no culto, utensílios que serão usados para a adoração ao Senhor. Então é a necessidade de ordem no culto. Também a reverência, a disciplina, como estar muitas vezes levantando, sentando ao mesmo tempo toda hora no culto. Nós precisamos nos regrar, nos disciplinar com relação a isso. Segundo ponto, um lugar de disciplina. A igreja é um lugar de disciplina. Não podemos conviver com as pessoas, né, com confusão, com brigas, né, com atritos, mas nós precisamos estar em disciplina, em comunhão uns com os outros. O terceiro ponto fala sobre o temor e reverência no culto. Nós precisamos apresentar ao Senhor o nosso temor a Ele e prestarmos a nossa reverência. Durante toda a liturgia que está sendo apresentada no culto, eu preciso entender que a palavra do Senhor está sendo ali pregada desde o primeiro louvor até o final, quando se faz o apelo e segue-se a bênção apostólica. O Senhor está presente no princípio e no fim do culto. Por isso, precisamos estar atentos a essa disciplina e manter essas regras diante do Senhor para que tudo seja em nome do Senhor Jesus. E para encerrar, é preciso ter cuidado com a desorganização. Vamos fazer o possível para que os nossos adolescentes entendam que a nossa vida diária precisa de uma prática organizada. Quanto tempo estamos gastando com o celular? Quanto tempo estamos gastando com a leitura da palavra de Deus? Quanto tempo estamos gastando na oração? Então, faça com os seus alunos esse cronograma diário de 24 horas, para que eles entendam que há um tempo determinado para todas as coisas, como diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Os nossos adolescentes, eles ainda estão numa fase de transição. Eles precisam de alguém, de pessoas, de famílias, de pais, de toda uma rede de apoio para orientá-los na administração do tempo, na gestão do tempo e na disciplina em todos os aspectos, seja disciplina do corpo, alma e espírito. Então, quando os adolescentes entendem, os nossos pré-adolescentes, que nós precisamos ter uma vida cotidiana pautada na palavra de Deus e organizando o nosso dia conforme a vontade de Deus, nós vamos entender também que aqui no templo, aqui no culto, a nossa vida vai transparecer essa organização e tudo será para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, que possamos ter um domingo de paz, de graça, sabedoria e possa também dinamizar a sua aula com as diversas sugestões que há em nossa lição, dinâmicas de roda de conversa, né, de sorteios, de debates, onde os alunos possam apresentar as suas colocações e possamos ouvi-los também, porque essa interação vai fazer com que o seu trabalho cresça e se desenvolva cada vez mais para a glória de Deus. Deus te abençoe, professor, em nome de Jesus.